E o programa Memórias Botucatu vai mostrar a você, telespectador, um pouquinho da história da Capela de São João Batista, aqui na Bocaina, na cidade de Botucatu. Essa igreja, que nos anos 30 era uma maravilha de construção e hoje é apenas uma ruína. Apenas uma das torres só sobrou no local. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Estamos aqui na residência do seu Nelson Camargo e ele vai contar essa linda história de São João Batista aqui da Bocaina de Botucatu. E vamos perguntar para o seu Nelson sobre esse fato histórico, né? Já que essa capela tem um legado muito grande para a cidade de Botucatu, né, seu Nelson? Na verdade, todo telespectador geralmente gosta de saber novidades, principalmente de coisas do passado. E nós temos essa informação, assim, de conhecimento in loco, porque parentes nossos por lá estiveram. Nessa região, por volta de 1930, alguns militares do Rio de Janeiro, que estavam indo para a reserva, resolveram aplicar seu dinheiro aqui na Cuesta de Botucatu, através de um fazendeiro famoso que tinha assim um bom acesso às lides sociais, o senhor Gigino. E nessa ocasião, ele convidou o Coronel Valêncio para que viesse até este local conhecer como que era a Serra de Botucatu. Como ele era do Rio de Janeiro, se interessou e fundou, naquele espaço que ele adquiriu, uma propriedade com o nome de Fazenda São João. Agora, o Coronel Valêncio, pelo que eu tive sabendo da história, a fazenda desapareceu e a história também, por completa, desse Valêncio também desapareceu? Na verdade, o Coronel Valêncio, enquanto ele esteve por aqui, ele preparou muita coisa, inclusive a questão do seu lado religioso, que ele mandou que, através de seu administrador, João Godoy Cavalheiro, que era meu avô, que providenciasse, juntamente com os demais fazendeiros da região, uma reunião e que se erguesse uma capela em nome de São João Batista. E ela foi assim bem aceita, com todos os vizinhos acolhendo essa ideia e colaborando também. Agora, seu Nelson, a gente conversando em off aqui, a gente sabe que muitas famílias lá, o senhor lembra de algumas famílias em memória agora que participaram dessa construção? Ah, perfeitamente. Entre elas, um que era vizinho próximo, hoje onde é a Fazenda Indiana, era o senhor Cipriano e Mira, que era um dos maiores elementos assim que estavam prestes a querer mesmo. Nós tínhamos também Joanim Balestrin, que até os anos de 99 ainda ele fazia festa junina em sua chácara. Temos a família do Carlos Miral e também João Marcelino e ainda outras famílias da família Sartori, que também moravam na região e que desde lançada a ideia todos acolheram e realmente ficaram satisfeitos com aquilo que foi preparado. Agora, o interessante nisso tudo é que o pedreiro era uma pessoa muito conhecida na cidade de Botucatu, né? Além dele ser pedreiro, além de ser um grande construtor, né? Ele parece que levava uma vida artística. Quem era ele? Olha, na verdade, antes de eu falar do pedreiro, eu quero também fazer uma colocação aqui sobre aquela pessoa que naquela época ele era assim um projetista, Manuel Álvaro Guimarães. E realmente ele tinha o grupo de trabalho. Entre eles, o pedreiro que eu vou citar aqui, um bem conhecido, era o senhor Burzaca, Francisco Burzaca, que muita gente conheceu com o nome de Ficheta. Durante o dia era pedreiro e à noite era músico. Caetano d'Artora,
que é primo segundo do padre Paquito, aqui da paróquia Menino Deus. Ainda tinha também Antônio Arias, que também era um grande sanfoneiro, além de pedreiro. E outros santos mais, que também participaram, como Hermínio Lopes, que é muito conhecido na cidade, hoje já falecido, mas que também participou desse trabalho, levantando as paredes e traduzindo de uma forma assim espetacular dentro daquele projeto que Manuel Álvaro Guimarães elaborou para eles. Para quem está nos assistindo agora, nesse momento, só para eles se localizarem, aonde fica a Bocaina em Botucatu, e parece que bem próximo ao Morro do Peru, né? Na verdade, a Bocaina tem esse nome em decorrência daquele rio que ele sai desde a parte alta aqui do morro, da Cuesta de Botucatu, desce em cascata e depois percorre um grande vale e, logicamente, ali ele cruza justamente a estrada que vai para o Piapara. Então, essa região que fica em frente ao Morro do Peru ou o Morro do Chapéu, que para muitos é o Morro do Chapéu, porque ele tem uma formação assim bem parecida com o chapéu. Então, aquela região que se estende até o rio Capivara ficou como o Vale do Capivara ou da Bocaina. E muitas fazendas e também muitos sítios existem por ali. Agora a gente também tem notado que a população, esses festeiros, né, desse ano aqui, tem dado uma força muito grande, né? E isso já houve em outras épocas, essa iniciativa de reconstruir a igreja ou não? Olha, há uns 10 anos passados, uma agência de turismo da cidade procurou fazer assim um roteiro passando através da igreja. E algumas pessoas tentaram, mas como não houve uma colaboração, então ficou sem efeito. Agora, dessa feita, uma das netas do Cipriano Mira procurou o padre da paróquia do Menino Deus e solicitou se havia possibilidade. Daí então foi feita uma reunião com todos os fazendeiros e sitiantes daquele local e todos concordaram com essa ideia. E daí para frente, essa ideia está assim criando espaço e tudo leva a crer que dentro em breve nós teremos novamente a igreja de São João levantada dentro daquele aspecto todo legal. Já há trabalho da parte de arquitetura, pedreiros preparando, então logo logo nós teremos aquela igreja no local que ela existia antigamente. No começo do programa nós deixamos de expectativa, né? Como é que aquela igreja pôde cair, ruir um dia e só ficando somente uma torre e a salinha do padre lá. Agora eu gostaria que o senhor contasse, né? Matasse essa curiosidade, como é que isso foi ocorrer, Nelson? Na verdade, todo aquele que passou por aquele local ou chegou a conhecer, teve a impressão que foi o ser humano que foi degradando, levando as partes. Mas, na verdade, nós temos aqui, bem perto da igreja, a linha da ex-estrada de ferro Sorocabana, que passa perto, mais ou menos, uma distância de uns 150 metros. Lá por volta de 1948, ela começou a ser aberta, só que até chegar àquele local demorou 3 anos, porque atravessando montanhas através de túneis e chegando lá. Logicamente, é um local onde as rochas são bastante resistentes e houve necessidade de se usar dinamite. E, logicamente, quando explode a dinamite, os estilhaços vão longe. E dessa feita aconteceu. Ele justamente alcançou a parte da igreja, eliminando a parte central da parte de cobertura, derrubando todo e também atingindo as paredes. E com isso, logicamente, criou assim uma posição bastante contraditória naquilo que era antes e, logicamente, depois, com o passar do tempo, as intempéries foram diluindo e, dessa forma, a igreja ficou somente com a parte frontal, que é a parte onde existe aquela cruz e também existe aquela torre. Vendo o lado geográfico dessa região, é uma região muito bonita, né? Eu acho que a parte turística, né? A Secretaria do Turismo da cidade de Botucatu deveria desenvolver um trabalho nesse sentido. E vocês acham que essa comissão de festa, dando início à reconstrução da igreja, o senhor acha que vai dar um alavanco para o turismo naquele local? Haja visto que é muito bonito, além do Morro do Peru, aquela cuesta maravilhosa, e por que não se fazer, né? Como
diz o Figueroa, aquela igreja como aos moldes da igreja de Rubião, com balaústres em volta dela, dada a vista do local, não, Nelson? Na verdade, através do senhor Manuel Mendes, ele que está elaborando toda a organização, o primeiro pensamento, o primeiro dinheiro que deve entrar agora, depois dessa festa, então vai ser para fazer uma cerca circundando todo o espaço que pertence à igreja. Aquele espaço não pertence à fazenda que existe lá. Aquilo já foi elaborado, quer dizer, a própria Mitra do Botucatu adquiriu aquele espaço por pessoas que deram para a igreja. Então, com isso, o primeiro passo é fazer uma cerca circundando, depois, então, já está sendo elaborado o projeto da igreja e também, além disso, um espaço mais elevado um pouco para que se faça um estacionamento e também um playground. Então, esse pessoal que está trabalhando, a gente percebe que estão com muita vontade, inclusive o senhor Manuel Mendes, o fazendeiro Alexandre também, e também o senhor Martins, o proprietário daquela fazenda no sopé do Morro do Peru. Então, com isso, nós acreditamos que com esse espaço de trabalho, esse pessoal todo trabalhando, principalmente o Alexandre está sendo espetacular, ele está com a vontade louca e vai acontecer mesmo. Nelson, apenas uma mensagem para a população de Botucatu, aqueles que estão vendo, assistindo o nosso programa no dia de hoje, para que pudesse ajudar vocês nessa comissão, que pudesse entrar de corpo e alma nesse projeto de vocês. Bom, esse projeto, ele, logicamente, vai demandar, assim, muita parte financeira. Então, nós queríamos, através desse programa, pela sua audiência, que é grande, não só em Botucatu, como também fora do estado, fora do país, todo aquele que pudesse mandar a sua colaboração, poderia fazê-lo, porque dessa forma, então, essa igreja estaria novamente colocada na sua situação bem breve. E, logicamente, surgindo assim um ponto turístico a mais na região, que Botucatu existem alguns, mas ainda é carente. Então, com esse, seria um espaço maior para que aqueles pudessem ver. Então, se houver essa intenção, é só ingressar no site da Paróquia Menino Deus e daí pode fazer a sua oferta para que possa colaborar também nessa construção. Nelson, obrigado. Gostaria que o senhor falasse o nome do senhor completo. Bom, antes de eu falar completo, posso fazer um adendozinho com respeito à capela. Eu falei aqui que ela sofreu a ação das pedras e tudo mais. Mas ocorreu um fato muito interessante que deixou assim muita gente abismada. Quando houve aquele declínio das paredes na parte do fundo, onde na parede estava desenhada a imagem de São João Batista, ela se rompeu. E do lado, uma imagem de Jesus Cristo. As pedras atingiram, racharam toda a parede, mas a imagem de Jesus Cristo permaneceu intacta. Por isso, muitas pessoas dessa região, eles acharam que houve ali a mãozinha de Deus. Ele estava presente e aconteceu naquela hora e a imagem permaneceu intacta. Como vocês podem observarem, na copada dessas árvores passa a linha férrea, a linha do trem. E quando foi dinamitada em 1948, as pedras vinham, os estilhaços vinham até a igreja. E, por fim, foi derrubar a igreja que hoje vocês estão vendo. Capela de São João do Monte Sião. Ao que relata Nelson Camargo, no final dos anos 30 do século XX, alguns militares cariocas, entre eles Coronel Valêncio, militar reformado, adquiriram terras na zona rural de Botucatu. As do coronel se localizavam na Costa da Cuesta, sua propriedade era denominada de Fazenda São João e o administrador que contratou foi João Godoy Cavalheiro, experiente em atividade rural. Este, atendendo a pedido do patrão, que era muito religioso, acertou com outros proprietários vizinhos, Cipriano Mira, Gigino, João Marcelino, Joaquim Balestrin, Carlos Biral e Sartori, entre outros, para construir uma capela em homenagem a São João Batista, a fim de que abençoasse as terras da região. O local escolhido foi no cume de um morro, de onde se avistava o Morro do Peru, os fundos do Paredão da Cuesta,
De um lado o Vale da Bocaina, o do outro da Indiana, e a encosta da subida da serra para a cidade de Botucatu. A construção desse pequeno templo católico teve início nos anos 40, sob orientação do construtor Manuel Álvaro Guimarães. Vários pedreiros, Francisco Burzaca Ficheta, Caetano d'Artora, Hermínio Lopes, Antônio Arias e muitos ajudantes de obra, inclusive de João Godoy Cavalheiro, levantaram a capela, que ficou pronta para as atividades religiosas por volta de 1942. O pequeno templo, por suas características e localização, passou a ser local de visitação de turistas da região. Sua fachada possuía uma porta e 2 janelas envidraçadas, com formato de arco romano, e a torre encimada, com uma cruz, e possuía pequenas janelas nas 4 faces da torre. Na parte interna, sob a torre, localizava-se uma saleta para o padre, no centro espaço livre para os bancos, no fundo, sobre um arco romano, ficava o altar. Incrustada na parede uma imagem de São João Batista e na lateral direita uma estátua de Jesus Cristo. O primeiro padre a celebrar missa no local foi o cônego Agostinho Couturato, e por mais de uma década aconteciam missas mensalmente. Os fiéis frequentavam diversas atividades religiosas, como rezas do rosário, preparação para a primeira comunhão, sendo que muitos jovens da região fizeram a primeira comunhão nessa capela, inclusive Nelson Camargo. Desse período, foram encontradas somente 2 imagens com um grupo de jovens da época na frente do templo, ambos de 16 de maio de 1950, do acervo particular da família do construtor Manuel Álvaro Guimarães. Em 1946, começaram as obras da ferrovia Estrada de Ferro Sorocabana. E tendo a serra formação rochosa consistente, havia necessidade de estourá-la com dinamite para realizar as obras do avançamento. Dizem, mas não se tem comprovação, que pela proximidade da capela com o traçado da estrada, ela sofreu a ação do impacto das rochas, que danificaram grande parte do telhado e das paredes do templo. Restaram apenas a torre, a saleta do padre e a base do alicerce. As paredes traseiras ruíram, mas a imagem de Jesus Cristo permaneceu intacta no local. Muitos atribuem como um milagre ocorrido ali. Um dos registros fotográficos mais antigos do acervo particular de Mariana Musculato, sem data, mostra o estado em que se encontrava a capela semi-destruída. O estado de abandono há anos pode ser visto por quem quiser e for por aquelas plagas. Com o passar dos tempos, outras famílias vieram residir na região. As famílias que estão no local são a Barduco, de Márcia Mira e outras. Agora, com o projeto da reconstrução da capela, todos que ali residiam ou residem, como a família Barduco e a Mira, estão ansiosos para vê-la inteira. Ricardo Silva, da Igral, cujo pai veio de Portugal, residiu muitos anos ali e tem muitas histórias para contar. E ela, a capela, voltou a ser o centro de atenções e religiosidade. Veja que foi através dela que eu e você, Nenê Bueno, nos conhecemos. E o programa Memórias Botucatu vai dar mais um pequeno intervalo. Não saia daí, contando a linda história da capela de São João Batista na Bocaina, em Botucatu. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E o programa Memórias Botucatu volta contando a linda história da capela de São João Batista, na Bocaina, na cidade de Botucatu. Estamos aqui abaixo da serra de Botucatu e participando da primeira missa da reconstrução da capela. E o padre Paquito que está fazendo a primeira missa, e ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente, padre. Isso, então a gente sabe que não só o padre Paquito, mas um grupo que se propuseram a levantar talvez esse anseio de muitos moradores aqui e também de alguns membros aqui da nossa cidade de Botucatu. Então era uma capela assim abandonada, que só tinha a cruz, muita gente passava, então nós propusemos então de reerguer ou então de restaurar aquilo que foi um fato passado, dando a possibilidade futura, né, de nós termos missas, de atender esse povo, e querendo ressaltar que essa capela de São João Batista do Monte Sinai, né, é isso, faz parte da paróquia do Menino Deus de Santo Antônio, no qual eu sou o pároco, né? Então eu estou dando todo o apoio possível aos moradores e às pessoas, né, que estão aqui nesse momento, né, que vem um bom número de irmãos para participar dessa primeira missa. E há quanto tempo essa capela está desativada? Olha, eu não sei te informar, porque eu não tenho dados assim, talvez o Figueroa ou então outros historiadores possam assim, mas eu ouvi aqui, né, que a questão de, parece que 1940, que iniciou assim essa construção, né? E agora, do fato de estar desativada, não, assim, eu fico devendo talvez esse momento, né? Mas eu acredito que com a colaboração de todos, não só dos moradores, né? Nós vamos ter assim uma obra-prima, uma capelinha muito bem assim orientada e construída, reconstruída, com o apoio de toda a população de Botucatu, né? Eu sou botucatuense, então você que está me ouvindo agora, me procure lá na paróquia do Menino Deus, Santo Antônio, para que a gente possa então assim, através de doações, né, a gente poder assim concretizar o sonho dessa linda capelinha, no qual assim moldurado dessa linda cuesta de Botucatu. Botucatu é lindo, a gente sabe disso, né? Tem muitas coisas lindas, a natureza nos ajuda. Sim. Agora para o senhor deve ser uma grande emoção, né? Rezando após lá os 50 ou 60 anos da desativação dessa paróquia, deve ser um grande orgulho para o senhor nesse dia. É, muito orgulho para mim, né? E já estive aqui uns meses atrás com a presença de Dom Maurício, né, que é o nosso arcebispo. Ele assim apaixonou pelo local e falou, vamos à frente. E nós já então constituímos a comissão de festas e tem vários colaboradores, vários sitiantes aqui, né, que estão desejando o quanto antes para que a gente possa então ter essa linda capela e temos missas, né, todos os meses, se Deus quiser, assim dando a possibilidade da evangelização, que isso a igreja
tá desenvolvendo muito nos nossos dias, né? A gente precisa orientar esse povo de Deus, o povo muito carente, um povo que se dispõe assim à busca de Deus e quer e merece a salvação eterna, né? Porque nós estamos de passagem aqui nesse mundo, né? Então nós devemos assim procurar aquilo que é divino, aquilo que é bom, aquilo que enobrece a cada um de nós. E estamos aqui com o conhecidíssimo Ricardo Daigral, e ele vai falar um pouquinho pra gente, você, né, que é um dos organizadores desse evento, muito tem se lutado por isso e hoje realmente concretizou esse tão sonhado, esse sonho que vocês tiveram ao longo dos anos, não, Ricardo? Graças a Deus agora parece que conseguimos uma equipe para trabalhar, sabe? Então esse sonho, aliás o sonho mais antigo meu em Capelas da região é esse daí. Até pela história da minha vida, né, da minha família. E o Ricardo, tudo que se trata em comunidade católica, você está sempre presente, né, Ricardo? Graças a Deus, né? Deus me deu essa felicidade, apesar do sofrimento na vida, da vida difícil que eu tive. Deus sempre abriu esse caminho para mim, nós estamos sempre na luta. Quer dizer que hoje você está realizando um sonho da sua vida, que era reconstruir a capela de São João Batista do Monte Sinai. Monte Sinai, né? Ali nasceu minha mãe, né? Inclusive faz parte da história, quando meu avô veio da Argentina, minha avó da Espanha, eles moravam num sítio ali, né? Compraram um sítio ali. E ali minha mãe nasceu, cresceu e namorava meu pai, que trabalhava no túnel. Nossa. E um dia pararam o trem, fugiram para São Paulo, e lá em São Paulo nasceu o Pancho, o mais velho dos 3 irmãos. Essas pedras aqui que vocês estão vendo são as pedras que partiam da explosão da linha férrea, destruindo boa parte da igreja, como esses tijolos aqui que vocês estão observando. Estamos aqui com o seu Mariano, ele que é um dos moradores mais antigos aqui do bairro, né? E ele vai falar um pouquinho dessa história pra gente, da reconstrução da igreja, seu Mariano. O senhor tá feliz? Eu estou feliz. Até estou contente de vocês reformar a igreja outra vez. E outra, conheci o Coronel Valêncio, a dona Amélia, a mulher dele, usava aquelas calças bombachas de bota. Tinha a escrivania dele também, quando vinha na escola, nós parava sempre lá. Trazia diversas vezes banana para ele e para a dona Amélia. E aonde nós temos aqui, a minha escola por lá debaixo do muro ali era a minha escola. Eu tinha meus 8 anos de idade e sempre eu vinha na escola aí, passava todos os dias para o Coronel Valêncio. Quer dizer que o senhor é nascido e criado aqui nessa fazenda? Eu sou nascido e criado a par desse recinto, dessa fazenda aqui. E quantos anos o senhor está morando aqui? Eu já nasci aí, estou com 79 anos para fazer, nasci aqui mesmo. E a reconstrução da capelinha, essa coisa tão bonita, que durante muitos e muitos anos vocês ficaram tentando reconstruir, achar um grupo que fizesse isso. E exatamente no dia de hoje, o dia 8 de julho, né, de 2012, vocês conseguiram fazer a primeira missa. Como que é essa vivência para o senhor? Porque essa igreja foi destruída passou a linha para aqui, aquelas bombas de dinamite. Então quebraram tudo os telhados, trincaram as paredes, foi acabando em nada, onde pararam de fazer as missas durante um mês, todo mês fazia a missa. Então, aonde que agora nós queremos construir outra vez. E que ano que foi dada por terminada pela destruição da igreja? Foi em 1946, de 46 que passou a linha. Aí onde que foi destruída a igreja. Quer dizer que hoje é um momento muito feliz para o senhor? Hoje é uma alegria, não é um momento, é uma alegria minha de ver vocês tudo aqui, presente para ajudar nós a fazer a igreja. Estamos aqui com o seu Alexandre Gonçalves e o Manuel Mendes, né? Eles que são um dos organizadores aqui desse evento tão maravilhoso. Hoje está sendo um momento muito importante para vocês, não, seu Manuel? Sim, não tem dúvida. É histórico esse momento, viu? Eu queria dizer para você que não só nós, mas nós temos uma equipe que está trabalhando junto com a gente e está nos dando um apoio muito grande.
Isso vocês lutaram anos e anos para que isso acontecesse. E realmente, nesse dia de hoje, está sendo um motivo de muito orgulho para vocês, esse dia tão especial. Sim, não tenha dúvida. É um dia especial realmente. E vamos ver e com fé em Deus que essa capela seja reerguida e reconstruída na forma original que ela era. E o Alexandre Gonçalves, ele também é um dos organizadores aqui que lutou tanto. Eu vi a sua luta, vi o seu trabalho, a exemplo de todos eles, né? Mas é que o Alexandre está mais próximo da gente, a gente viu a dedicação que você desempenhou nesse trabalho todo, Alexandre. E agora, nesse resultado final aí, o que você tem visto, o que você achou de tudo isso? Veja bem, hoje foi uma missa, né, para marcar o início da reconstrução da Capela de São João Batista, certo? E eu tô com muita fé, porque tem muita gente, a comunidade aqui de baixo nos ajuda muito, tudo que pede eles ajudam, eles estão muito empenhados em reerguer. E a comissão, como o senhor mesmo falou, que não somos só nós, tem uma comissão envolvendo, porque você sabe que sozinho ninguém faz nada, certo? E essa comissão se empenha bastante para que isso dê certo, entendeu, Nenê? E se Deus quiser, com fé em Deus, não vou te falar a data, mas muito breve eu quero ver ela reerguida. Essa é uma coisa que nós queremos fazer, e contamos com a sua ajuda, é lógico. E você tem notado que o povo, não só aqui os sitiantes, circunvizinhos aqui, mas todo esse povo de Botucatu, eu estou vendo aqui a população muito grande, tem vindo, visitado e colaborando com vocês. Não tenha dúvida, todo mundo tem interesse que a capela seja reerguida de novo, inclusive os empresários de Botucatu, todo mundo nos ajuda, certo? Tá muito bom mesmo, eu vejo que todo mundo tem interesse que ela seja reerguida. Então quer dizer que hoje para vocês é um motivo de muito orgulho que o sonho foi realizado. Sim, um sonho foi realizado, acho que não totalmente ainda, mas é o começo de um sonho que vai se realizar, com certeza. E nós estamos aqui no sopé da serra da Bocaina de Botucatu, e aqui ao meu lado a igreja, né, em ruínas, e no fundo o que vocês estão vendo lá é o Morro do Peru, o famoso Morro do Peru, onde muitos conhecem como Morro do Chapéu. Estamos aqui com o João Figueroa, ele que é secretário municipal de descentralização e também presidente do Centro Cultural. E ele vai falar um pouquinho pra gente dessa festa tão bonita, de um sonho realizado por essa comunidade, não, João? Sem dúvida. Olha, eu acho que hoje é um dia histórico, porque Botucatu estava esperando pela iniciativa que essa comissão de festas tomou, que foi iniciar o processo de reconstrução da igreja de São João Batista. Que essa igreja é uma igreja que simbolizou a fé dos moradores desta região, que foi uma das mais produtivas em café, né? Nós estamos aqui sobre um terreiro de café, não parece. Ele está todinho lajotado e por cima dele plantaram grama, não é? Mas essa era uma fazenda de café das mais fortes em Botucatu. Ela pertenceu ao coronel Valêncio, né, que era um coronel do exército, teve um papel bastante destacado na capital e resolveu se mudar. Era uma pessoa muito culta em nossa cidade e interessante. Com a mesma época em que desapareceram os sinais do cultivo de café nesta região e também das sobrevivências das fazendas de café, desapareceu também as histórias dele. Desapareceram as histórias dele. Hoje você entra aqui, não percebe que existia aqui o mesmo terreiro que em outras fazendas do lado norte, do lado noroeste da cidade tem, do Lajeado, da antiga dos Tintras, Salto Alto do Lajeado, outras fazendas que ainda mantêm sua infraestrutura criada. E, estranhamente, nesta parte, o lado leste de Botucatu, né, as sobrevivências desapareceram em parte. Se você notar na parte baixa deste espaço, existe o muro que sustenta o antigo terreiro de café, que é para secagem. E nesta propriedade é onde se cultivava o café que era produzido na encosta da serra, que é uma região onde não dava geada, muito preferida, não dava geada, né? E a geada até 1920 foi o terror, né? Até depois, né, quando o café acabou na região, em 1975, ela foi o terror de quem plantava.
porque ela acontecia no momento em que o plantio ele já estava florescendo, né? O pessoal fala florando, né? Desabrochando as florzinhas que iam virar os grãos de café. E a geada geralmente atacava nessa hora, né? E queimava o topo do pé de café, conseguia estragar o trabalho de milhares de pessoas durante um ano inteiro e talvez até comprometendo o plantio. Então seriam 4 anos, 5 anos de cultivo. Esta região, ela era todinha tomada por pés de café. E a igrejinha da qual hoje nós estamos comemorando o início da intenção da construção, né, com a celebração da missa, com o padre Paquito, com o Alexandre, que é a grande locomotiva da comissão, né? Pessoa entusiasmada, que já toca a festa de Santo Antônio, junto com outros parceiros, lógico. Mas sempre em todos os lugares há quem tenha mais entusiasmo. Eu acho que o Alexandre tem a facilidade de ter o entusiasmo e ter a capacidade de levar à prática o que ele pensa. Então eu deposito muita fé nessa comissão, porque ela tem o Alexandre na liderança. E eu tenho certeza absoluta que talvez daqui a um ano a gente já tenha o quadro mudado. E se você olhar o cenário ali do entorno da capela, nós temos não só aquele edifício como um valor histórico e religioso, mas a região toda é uma âncora para o turismo local, porque ela, como o padre Paquito falou durante a missa, ela é muito bonita, né? Se você imaginar aquele platô lajotado, com balaústres como tem em Rubião Júnior, aquele é um grande mirante para turistas virem, né, prestarem suas homenagens ao santo. E turismo não é só gente de fora que vem para Botucatu, é gente de Botucatu que vem conhecer o que nós temos de melhor. Se você imaginar isso, imaginar que aquela subida possa ser pavimentada com algum piso permeável que possa garantir ao mesmo tempo a possibilidade das pessoas subirem de carro ou a pé, você vai ter claro que nós temos diante de nós uma grande iniciativa, que é começar a imaginar o futuro. Agora, João, a gente olhando aqui a Cuesta de Botucatu, e que aquilo que você falou, aquele mirante ali, é um cenário maravilhoso, um potencial turístico muito grande para nossa cidade, não, João? Muito grande. Eu fico até imaginando, Nenê, que como ele existam outros. Que esta fazenda mesmo, ela tem um potencial de atrair pessoas, turistas, que venham para um almoço, como está sendo hoje, como está acontecendo agora, que venham para passear, para passar uma tarde. Como esta fazenda e aquela igreja, outras partes da nossa Cuesta estão aí esperando a gente, nos esperando para criar alguma coisa que possa significar para a nossa cidade uma alavanca no ramo de serviços turísticos. Agora, João, você deve estar muito emocionado e muito contente, né? Você que é um historiador, vendo tudo isso numa festa maravilhosa como essa, e tudo isso acontecendo, né? Isso que é o mais importante. É verdade, sem dúvida. Olha, eu não divisava essas possibilidades. Hoje é que eu estou formando a minha ideia sobre o que isso aqui pode se transformar. Quando o Jaime Sanches, que hoje já é falecido, mantinha uma revista chamada Boca de Cena, eu fiz um artigo sobre essa igrejinha, com os subsídios que o Nelson Camargo me deu, né? Falando do Coronel Valêncio, falando da data da construção aproximada, anos 40, falando sobre o café, sobre a cana-de-açúcar, porque isso aqui também virou um mar de cana-de-açúcar posteriormente, né? Então eu em 98, 99, há 14, 12, 13 anos atrás, não imaginava que um dia eu estaria aqui comemorando o início, a intenção do início das obras, não é? E isso é um prazer muito grande. Entre esta data e aquela, eu ainda fiz uma entrevista com a viúva do Domingos Sartor, e que era família muito próxima do Coronel Valêncio. E ela acrescentou novos dados sobre isso, né? Onde ele morava, me emprestou uma foto para escanear, uma foto da
da casa dele, que era aqui nesta área. Depois também me falou que ele era uma pessoa muito culta, tinha uma vasta biblioteca, era um coronel do Exército e que tinha sido presidente da Associação Comercial de São Paulo por dois mandatos. E o que veio? E contribuía muito com a Misericórdia Botucatuense. E o que será que ele veio fazer aqui? Ele veio ser o fazendeiro, talvez um sonho de juventude, de infância, né? Com a possibilidade naquela ocasião dele concretizar, veio para cá. Ele é falecido em Botucatu. E ele foi, durante aquele período, uma pessoa muito importante no plantio do café, no beneficiamento dele e na economia local, não é? Porque o café era o coração da nossa economia. E o programa Memórias Botucatu vai dar um pequeno intervalo e volta já. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo o que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos retornando com o programa Memórias Botucatu, contando essa linda história da capela de São João Batista, aqui em Botucatu, na Serra da Bocaina. Da serra, terra dos carinhos meus, não mais poderei viver longe de ti. Tu és a minha adoração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
Estamos aqui com Adelina Guimarães, ela que é neta do Manuel Álvaro Guimarães, que foi um construtor de muitas igrejas da cidade de Botucatu. E hoje ela vai falar um pouquinho da relação, da construção lá da igrejinha de São João Batista de Monte Sião, na Bocaina de Botucatu, Adelina. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Como é que vai? Tudo bem, Nenê? Tudo bem. Obrigada da oportunidade de falar sobre isso. Olha, essa história deve ter começado há 6 anos. Eu li uma reportagem que o Diário da Serra fez sobre uma moradora da região da Serra da Bocaina, Márcia Mira. E ela falava da reconstrução de uma capelinha. E eu me lembrei, o meu avô tinha uns álbuns da primeira metade do século passado, que o meu tio organizou, e que lá tinha 2 fotos dessa capela. E eu peguei as 2 fotos e levei para o Diário da Serra. O Diário da Serra fez outra reportagem. E em cima dessa reportagem eu recebi telefonema da Márcia, que me contou que eles iam fazer a reconstrução e que na ocasião eles iam me procurar. E esse ano eu fui procurada pelo Alexandre, que me pediu as 2 fotos, que ia passar para o arquiteto poder se fundamentar, né? Ter algumas coisas, porque a capela estava inteira nessas 2 fotos. E eu repassei para eles, para Alexandre, que é da comissão de reconstrução da igreja. Aí ele ficou de me convidar para missa e para o almoço, que foi lá onde nós nos conhecemos. E aí a minha relação começou dessa forma e está continuando, que nós nos conhecemos lá, e eu fiquei de ajudá-los na divulgação, porque eu tenho a minha coluna social no Diário da Serra, que é Impressões, e tenho muita ligação com as coisas históricas. E naquele dia que eu fui para o almoço foi muito interessante, porque eu me lembrei que o meu avô passava a pegar a mim e os meus netos, os netos dele, os meus primos, e nós íamos passear com ele de domingo, eram todos crianças, e a gente passava pelo meio de um riozinho. Quando eu fui chegar para a missa e para a capela, eu passei pelo mesmo lugar. Então era por isso que ele nos levava lá, porque ele ajudou, ele foi o construtor daquela capela. Como ele fez a catedral, a primeira capelinha que ele fez foi no Caminho do Lajeado, que agora construíram uma igreja, não sei se é católica ou outra religião, em volta, e derrubaram, sem consultar ninguém, destruíram a primeira capelinha que o meu avô fez em Botucatu. Então foi muito interessante voltar essa memória. Por isso que ele nos levava para lá, mas a gente não entendia nada. Se ele contava, nós já tínhamos esquecido, porque isso foi na década de 50. Pouquinho tempo. Agora, para você deve ser um orgulho muito grande ser neta do Manuel Álvaro Guimarães, né? Ele que fez tantas e tantas construções na cidade de Botucatu, e aí a partir da metade do século XIX que ele foi um dos orientadores dessa construção, né, Adelina? Um pouquinho antes, foi na década de 40 que ele foi orientador da construção da capela. Ele e o meu bisavô eram autodidatas, eles não eram formados engenheiros. O meu avô, vieram de Portugal, e o meu avô, segundo a minha irmã conta, ele estudava muito e ele importava revistas da Europa de construção para ele estudar e fazendo as obras dele. Depois ele chegou a ser autorizado como projetista pelo CREA, então no início do século passado. E quando eu entendi a obra de arte, a obra-prima que ele fez, nunca sozinho, lógico, porque ele tinha uma equipe pequena, enxuta e extremamente competente. Com ele trabalhavam 2 filhos, que eram o tio Oscar e o 3 filhos, o tio Oscar, o tio Osvaldo e o tio Orlando. E mais os pedreiros, que ele fez essa obra de arte fantástica. Quando eu comecei a estudar a história da arte, comecei a viajar e conhecer outras catedrais fora do país, eu vi que realmente era um artista de um primeiro naipe. É um orgulho fantástico, é um orgulho muito grande. Fora as outras casas, que as pessoas têm o hábito, os parentes falam, a casa que Guimarães construiu não cai. A gente entra, vê detalhes, trompiléio, fora vê os ornatos, a forma tinha umas características que eram bem Guimarães, da construtora Guimarães. Você deve ter um orgulho muito grande do seu avô, né? Já que fez parte da história de Botucatu. Com certeza. Eu tenho um monte de coisas guardadas, de material, ou para emprestar para alguém que vai escrever um livro, para escrever um livro junto com algum arquiteto, ou com algum engenheiro que entenda, né? Porque eu não sou dessa área, mas eu tenho muito, todos nós temos muito orgulho dele. Fora que era um homem extremamente correto, um homem sério, um homem batalhador, um português determinado, que nos ensinou caráter, educação, ética. É uma marca da família Guimarães.
Além da Catedral de Botucatu, cite uma outra obra que ele fez assim de importância, de relevância aqui na cidade. Na cidade, ele fez a terraplanagem da igreja de Rubião e também acompanhou a igreja de Santo Antônio. Tanto é que ele vai receber uma homenagem que o Toninho Sanches está organizando sobre essa parte dele da orientação. Parece que o engenheiro responsável foi outra pessoa, mas ele acompanhou muito, ele fez muito trabalho. Ele era muito católico, muito fervoroso. Ele tinha muita fé, ele acreditava muito. Outra igreja que ele fez foi a do Pardinho, São Pedro do Turvo, Fartura. As obras do avançamento, agora eu estava procurando aqui no álbum se tinha mais alguma coisa da igreja, não, mas do avançamento também da estrada de ferro ali na região da Capelinha e tudo, foi ele quem fez, a construtora Guimarães que fez. Casas, inúmeras casas. Eu tenho uma relação, agora eu não vou lembrar para falar para você, mas eu tenho inúmeras casas e ainda tem pessoas. A casa da Mariana Musculato, que não foi o pai dela não foi o primeiro proprietário, mas foi uma das construções que a construtora Guimarães fez. É muito linda aquela casa, né? Agora, em relação à igrejinha de São João, lá de Monte Sião, lá na Bocaina e Botucatu, você deve estar muito empolgada com essa reconstrução, né? Claro. Deve passar um filme na sua cabeça. Passa, embora eu não tenha acompanhado, porque eu ainda não tinha nascido. Mas olha aqui, veja bem, eu tenho 2 fotos intactas, não fui eu quem tirou, foi o grupo de amigos dos meus tios, e um dos meus tios, provavelmente, que está nos álbuns de família, são as fotos que eu encontrei. Então, veja, voltar de novo a poder... voltar de novo não, porque eu não tinha conhecido assim, eu só conheci as ruínas da igreja. Mas ver essa igreja, essa capela reconstruída, saber que ali teve dedo do meu avô, participação efetiva dele, que ele andou muito por ali, e que nós também devemos ter andado muito por ali, que eu me esqueci, né? Porque eu era criança na década de 50. Isso é mais um outro orgulho. E participar disso, ter sido chamada, também é muito bacana. E nessa outra foto que nós estamos vendo aí, quem eram as pessoas que faziam parte nessa década de 40 ou 50? Olha, eu fiz aqui uma relação que a Maria Ana Musculato me ajudou, que eram algumas famílias vieram da Rua Curuzu, que tem aqui os Musculatos, que eram os 2 irmãos dela, o Fausto e o Antônio Maria, Cláudio César Pedretti, Wilson Ferroavante, Carlos Dalfarra e Carlos Batistão. Da Vila Rodrigues, Tarcísio Bertani. Outros eram da cidade, entre aspas, que eram aqui mais de cima, né? Que eram o Oscar e o Milton Guimarães, meus 2 tios. Osônio Plínio Paganini. Os primos Fúvio Newton Lozzi e tinha ainda da Vila dos Lavradores, Oscarlino Tancler. Eles começaram a se reunir na Congregação Mariana da Catedral, porque todas essas famílias de portugueses e italianos eram muito católicas, pelo menos essas que eu estou falando aqui. E os jovens iam nessas reuniões. E eles ficaram muito amigos e formavam uma turma extremamente interessante e foram morrendo amigos depois de mais velhos. E eles iam muito, o meu avô tinha carro, eu acho que o parente deles também devia ter carro, eles andavam por Rubião, tem muitas fotos da turma deles, pelo Lajado, pela igrejinha de São João, pela Redondeza, ali perto do aeroporto tinha uma represa que meu avô também levava os pedreiros para fazer, acho que era Caruaru, não é esse nome, Mandacaru, também iam fazer churrasco, e eles gostavam de fotografar. Então eles já fotografavam. Quem organizou esses álbuns que você está vendo aqui atrás foi o tio Orlando, mas deve ter fotos do meu tio Milton, do meu tio Oscar, deve ter foto dos Musculato, porque eles eram uma turma assim muito bacana. E o que eles faziam? Eles exploravam aqui perto, que era por onde dava para ir, porque o trem estava chegando, carros eram poucos, para chegar em São Paulo eram 8 horas. Então eles se divertiam dessa forma, até uma forma muito sadia, né? E, segundo consta, quando cada um se casava, ganhava um aparelho de cristal. Então, para saber se os que restaram ainda fizeram parte mesmo, pergunta se ganharam isso, que daí fez parte mesmo, efetivamente, da turma. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.
Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.